A melhor maneira de ser feliz é controlando a sua mente. Vocês já sentiram que tem algo dentro de vocês que vos impede de alcançar o que vocês querem? Bem, eu já passei por isso e durante muito tempo eu acreditava que não conseguiria melhorar determinadas áreas da minha vida. Mas eu mudei essa realidade e eu vou te mostrar como eu fiz isso. Eu vou contar para vocês hoje algumas das crenças que me prenderam durante muito tempo, como eu superei e quais foram as técnicas que funcionaram comigo. Primeiramente, nós devemos saber o que são crenças limitantes e como é que elas afetam a nossa vida. Eu defino crenças limitantes como pensamentos que parecem ser verdadeiros, mas na verdade são bloqueios mentais. Porque muitas das vezes eles estão tão reforçados na nossa mente que nós passamos a pensar que é verdade, mas eles nos limitam de muitas e muitas coisas. Algumas crenças do eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou fazer isso, eu nunca terei isso, eu nunca terei aquilo. São alguns exemplos de crenças limitantes que passam na nossa mente quando nós a colocar esse tipo de pensamento como verdade. Já tive várias crenças de, por exemplo, não ser boa o suficiente, nunca vou conseguir ter isso, nunca vou conseguir ter aquilo. E eu reforçava de tal maneira na minha mente que eu começava a me comportar baseado nas minhas crenças. A experiência é que eu tinha uma crença limitante relacionada ao meu nível de inteligência e a uma disciplina de exatas, que é matemática, e não só. Eu me sentia extremamente insegura, porque eu tinha crenças limitantes que me limitavam, e a crença estava tão reforçada na minha mente que eu comecei a agir como uma pessoa que não era boa em matemática. Nos resultados, eu acabei reprovando. Em matemática no primeiro trimestre. Para mim, reprovação era uma coisa que me fazia assim muito mal. Eu reprovei com uma nota assim, tipo um 9. E para muitas pessoas devem falar, mas é um 9, é só um 9. Mas para mim, sabendo da capacidade que eu tenho, para mim não foi uma das melhores coisas que eu já ouvi. E a partir daquele momento eu mudei as minhas crenças, então eu já sabia o poder das crenças limitantes. Então eu mudei a minha crença e comecei a agir como uma pessoa que é boa em matemática. Fazia cálculos o dia todo e tudo mais. Por quê? Porque eu tinha a crença estimulante de que eu conseguiria passar por cima daquela negativa. Durante muito tempo eu tive muitos problemas com a minha autoimagem e principalmente a minha autoimagem em relação ao meu corpo. Bem, durante aí a fase da minha pré-adolescência eu ficava assim, né? Eu achava que eu era acima do peso e hoje eu tenho o peso que eu não gostaria de ter e hoje eu me sinto muito bem com esse peso. Bem, eu achava que eu era acima do peso e que eu não poderia fazer educação física porque eu era muito gorda. Eu só tinha naquela altura acho que 59 quilos e hoje em dia eu já estou a pesar 70 quilos ou quase 70 quilos. Então, eu ficava muito naquela coisa de não, isso. Aí eu não posso fazer educação física, eu ficava muito insegura, eu não conseguia participar em nada da educação física. Eu acho que as pessoas que, sei lá, me seguem aqui no YouTube e que me conheceram naquela época vão lembrar-se que eu tinha muita dificuldade em fazer educação física porque eu me sentia muito acima do peso, obesa, e que as pessoas iam me rir porque eu era muito pesada e eu não ia conseguir fazer educação física, então era uma crença limitante daquelas. Só foi em 2023, no final de 2023, que eu mudei esta crença e comecei a me sentir mais confortável para fazer educação física. Hoje eu corro, faço educação física, não me importo com a opinião de ninguém, se as pessoas estão a me rir. Hoje eu pego, vou lá, sei lá, brinco, me atiro, tudo mais, tiro boas notas até e tudo mais, mas para mim hoje a educação física é só uma coisa, e naquele tempo, por causa daquela crença limitante, eu levava muito a sério. Outra coisa também era a minha voz. Eu tinha crenças limitantes relacionadas à minha voz por causa de alguns comentários negativos que eu recebia. Não eram tantos comparados aos elogios que eu comecei a receber quando eu melhorei a minha autoimagem. Eu era muito insegura. Eu chegava até o nível de não conseguir mandar áudio para as pessoas porque eu achava que a minha voz era muito feia. E quando eu comecei a ter confiança na minha voz e entender que a minha voz, que era
a coisa mais negativa em mim que eu achava naquela altura, aí na minha pré-adolescência, eu entendi que era o meu maior diferencial e as pessoas começaram a me ver de outro jeito e elogiar muito a minha voz. Hoje eu raramente recebo comentários negativos sobre a minha voz, mas naquela altura, por causa das crenças negativas que eu tinha, por causa dos comportamentos que eu tinha quando se tratava da minha voz, as pessoas abusavam, as pessoas faziam graça e faziam coisas que não deveriam fazer ou tinham comentários negativos. Hoje em dia eu já nem ligo para comentários negativos. Não sei se as pessoas fazem comentários negativos. Eu sei que tem pessoas que fazem, tem pessoas que vêm, sei lá, tu és homem, tu és transexual, sei lá, fazem comentários assim, tipo, vem nitidamente que eu sou uma mulher, mas vem. E hoje em dia a minha voz é o meu maior diferencial e eu amo, ela é perfeita e vocês não sabem o quanto eu sou sortuda por ter a minha voz. E quando eu mudei as minhas crenças limitantes sobre a minha voz, eu comecei a entender que a minha voz é o meu maior diferencial. E a crença que eu vou vos contar agora é um assunto muito delicado, mas que para mim eu falo com facilidade porque tem pessoas que também passam por essas coisas. Hoje é mais atenuado, então para mim, sei lá, eu posso fazer uma brincadeira com isso e tudo mais, e eu posso falar à vontade. Eu tinha muita crença de que eu era invisível e de que era impossível ter amigos, que era impossível de ter relacionamentos, porque eu não era uma pessoa suficientemente interessante. Mas isso não era verdade. Isso não era verdade. Isso não era verdade. Não, e tudo mais. E aí eu tinha muitas crenças sobre isso. E eu achava que eu nunca vou ter amigos, eu nunca vou ter pessoas, sei lá, eu nunca vou ter amigos, eu não sou suficientemente interessante para fazer amizade com outra pessoa. Era muita coisa daquela coisa de fobia social. E quando eu comecei a confiar em mim mesma e a entender que eu não preciso excessivamente de validação e tudo mais. E é uma coisa que eu tenho reforçado ainda mais, porque nós adolescentes, às vezes caímos nos outros, de querer, sei lá, ter muitos amigos e tudo mais. Ainda às vezes até eu me pego pensando nessas coisas, mas eu melhorei muito em relação aos anos antigos, que eu era uma people pleaser de primeira, nata. People pleaser de primeira. Então eu mudei bastante porque eu mudei as minhas crenças e eu comecei a agir como uma pessoa que não precisa da validação. Eu vou passar minha vida toda trancada no meu quarto e tudo mais. Mudou. E eu vi que era totalmente superficial aqueles pensamentos que eu tinha, porque essas coisas não eram as mais importantes. O mais importante era estar focar aqui na minha essência, para que eu pudesse dar um amor saudável às pessoas. Porque não adianta tanto você desejar coisas e várias coisas, ter amigos, não sei o que lá, se você nem está bem emocionalmente. Então eu mudei a minha fobia social. Hoje eu tenho facilidade em falar com as pessoas e tudo mais. As pessoas só me respeitam, só me celebram, só me tratam bem, só me admiram porque eu faço isso a mim mesma e porque eu me apresento assim ao mundo. Eu me celebro, eu me admiro, eu me respeito. Porque se eu não me respeitasse, as pessoas não iam me respeitar. Eu lembro que eu sou muito respeitada por causa do meu posicionamento, por causa da maneira que eu ajo comigo mesma e não só, e com os outros também, porque eu respeito muito as pessoas, eu admiro as pessoas, eu trato bem as pessoas, se assim posso dizer, trato bem. Tenho os meus defeitos inúmeros, mas apesar de tudo eu tenho uma essência, né, que faz as pessoas quererem ficar ao meu lado. Então, isso tudo foi por um trabalho que eu fiz de autoconhecimento e tudo mais. Então, quais foram as técnicas que funcionaram comigo? Bem, eu vou ser bem resumida aqui. Vou falar de coisas simples, de coisas que vocês podem fazer e que vai vos ajudar bastante naquilo que é quebra ou superação de crenças limitantes. A primeira coisa é afirmações positivas. Falar palavras positivas sobre ti mesmo e sobre a tua vida. Isso é uma coisa que vai ajudar a reprogramar a vossa mente e a vocês pensarem de outra forma sobre vocês mesmos, sobre a vossa vida e sobre as pessoas que estão no vosso mundo. Sei lá, eu sou bonita, eu sou suficiente, as pessoas me tratam bem e tudo mais. É uma coisa essencial. Visualização. Visualização é uma técnica que eu usei para começar a me ver como a pessoa que eu já queria ser. E me visualizava a ser bastante comunicativa, a ter várias oportunidades por ser uma pessoa muito comunicativa. E hoje eu digo, tudo aquilo que eu visualizei, tudo que eu vivo é porque um dia eu já visualizei. Por isso é que eu digo, todos os sonhos
Todos os meus desejos eu vivo 2 vezes, porque na minha mente já foi uma vez. Então, não há nada que se passe aqui, né, na minha vida que eu não tenha visualizado, que eu não tenha imaginado. Então, para mim, a visualização foi uma das melhores coisas para quebrar as minhas crenças limitantes. Outra coisa também foi o trabalho de autoconhecimento, ou seja, fazer perguntas para ti mesma. Eu usei uma técnica que chama-se... Eu usei 2 técnicas, o journaling e o shadow work, que é o trabalho de sombras. Vocês podem estudar um pouquinho sobre. O trabalho de sombra não é nada a ver com o diabo, não sei o quê. É só basicamente um trabalho que você vai estudando assim, os teus defeitos e saber como integrar eles. Porque os defeitos não são para ser reprimidos, são para ser trabalhados. E por último, que é a chave de ouro, sair da zona de conforto. E eu não chamo de sair da zona de conforto. Eu chamo de fazer o contrário. A arte de fazer o contrário do que a tua crença te diz. Essa foi a melhor coisa que eu fiz. Sei lá, vai ser impossível um dia, sei lá, eu fazer uma coisa assim. Eu pegava lá e fazia. Ai, sei lá, vai ser impossível de tirar uma nota assim. Pegava lá, fazia o que devia ser feito e eu tirava a nota. Nada de bloqueios. Nada de bloqueio. A minha mente não pode me bloquear? Não pode. Quem lidera aqui? Eu ou você? Eu falo assim pra minha mente. Ei, eu ou você? De um jeito absurdo. Porque não adianta fazer tudo aquilo que eu acabei de explicar há pouco tempo e não ter ação. Tá te dizer, tu não tens corpo bonito o suficiente para usar isso. A tua mente tá a te falar isso, as pessoas estão a te falar. E isso é uma crença limitante. Usa. Eu nunca vou conseguir chegar até lá. Faz. Porque antes mesmo de você fazer algo, ou de você, sei lá, pensar e tudo mais, você tem que saber quais são as atitudes que você tem que ter e tudo mais, ok? Não vai ser impossível. Vai fazer. Porque antes de dar certo, você tem que pelo menos tentar fazer. Então é isso. Saiam da vossa zona de conforto. Por último, se vocês sentem que tem algo que vos limita, lembrem que é só a vossa crença. Lembrem-se só que é o vosso pensamento a vos limitar. Tenta e você vai ver. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quais são as vossas crenças limitantes, algumas crenças que vos limitaram durante anos, os vossos depoimentos. E eu vou aqui conversar com vocês nos comentários, vos dar dicas e tudo mais. Me sigam no meu Instagram e no meu TikTok. Lá no meu Instagram, no meu TikTok, eu posto coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal, a melhora e para vocês estarem mais perto de mim. Até o próximo vídeo.